Estamos em Termologia, aula 5. Hoje eu vou fazer uma questão da AFA 2022. Tá? A gente já viu lá dilatação térmica, a gente já viu a parte de escalas termométricas, fizemos algumas questões, vimos também calorimetria, lógico, fizemos algumas questões. Hoje eu vou fazer mais uma questão da AFA e aí a gente avança com o conteúdo aí. Tá? Então essa é a aula 5, galera. Então vamos para lá? Então é a aula 5, galera, aí ó, termologia, questão AFA, calorimetria. Vou resolver uma questão bastante interessante da AFA, é a AFA 2022, uma questão que tem um texto um pouco longo, mas bastante interessante. Deixa eu pegar um apontadorzinho que eu sempre esqueço para ler aqui com vocês. Então vamos lá. Para determinar o calor específico de um objeto de material desconhecido, de massa igual a 600 gramas, anota aí 600 gramas, um professor sugeriu aos seus alunos um experimento que foi realizado em 2 etapas. Então vamos lá, o cara quer medir o calor específico de um material desconhecido. Primeira etapa, no interior de um recipiente adiabático, não sei se vocês sabem, adiabático é aquele que não deixa o calor entrar nem o calor sair, né? Paredes adiabáticas. De capacidade térmica desprezível, o que eu quero dizer com isso? O que o texto quer dizer com isso? Se a capacidade térmica é desprezível do recipiente, quer dizer que ele não vai trocar calor com a substância que está aqui dentro. Colocou-se certa quantidade de água que foi aquecida por uma resistência elétrica R. Utilizando-se um amperímetro A e de um voltímetro V, ambos ideais, manteve-se a corrente e a voltagem fornecida por uma bateria em 2 A e 20 volts, conforme ilustrado na figura 1. Então você tem um resistor aqui de imersão na água, né? E ele vai esquentar a água passando por ele uma corrente de 2 A. E ele está submetido a 20 volts. Talvez você não conheça muita coisa de eletricidade, mas vai atrapalhar quase nada na resolução do exercício, se você não sabe eletricidade. Então vamos lá. Com a temperatura θ lida no termômetro T, obteve-se, em função do tempo de aquecimento ΔT, o gráfico representado na figura. ΔT é o tempo em minuto e θ é a temperatura em graus Celsius. Então a água estava inicialmente a 20 graus Celsius, passado 8 minutos ela estava a 30 graus Celsius, passado mais 8 minutos, ou seja, 16 minutos, ela está em 40 graus Celsius. Esta é a água. E aí, esta é a primeira etapa do experimento. Segunda etapa, repete-se a experiência desde o início, desta vez colocando o objeto de material desconhecido imerso na água, sem alterar a quantidade de água, a corrente e a tensão no circuito elétrico. Obteve-se o gráfico representado na figura. Então colocou lá o objeto na água e começou de novo, né? Temperatura inicial a 20 graus Celsius, forneceu a mesma potência, porque eu tenho a mesma corrente, a mesma bateria, tudo igual, e a temperatura subiu até 36 em 16 minutos. Considerando que em ambas as etapas toda a energia elétrica foi dissipada por efeito Joule no resistor R, pode-se concluir que o calor específico do material de que é feito o objeto é em calorias por grama graus Celsius, e aqui nós temos as alternativas. E também foi dado no começo da prova, não estava na questão, no corpo da questão, mas no começo da prova. Uma caloria é 4 joules, tá? Para dar uma ajudinha para nós, né? Que a caloria é em torno de 4,18, né? 4 joules facilita a conta. E o calor específico da água, que a gente está cansado de saber que é 1 caloria por grama graus Celsius, mas estava lá no começo da prova. Ok? Bora resolver a questão? Então vamos lá. Na primeira etapa da questão, eu só tinha água e ele não deu a massa da água. Então a primeira etapa da questão eu vou conseguir medir essa massa de água. Ok? É o que eu vou conseguir fazer com os dados da primeira etapa. Bom, talvez, se você ainda não passou por eletricidade, talvez você não conhecesse essa equação que diz que a potência
é igual a tensão vezes a corrente. A tensão é aquele dado de 20 volts e a corrente é o 2 amperes. Se você ainda não passou por eletricidade, então só isso iria te atrapalhar. Tá? O resto é a calorimetria que nós já vimos aqui na aula 4, né? Na aula 3 para ser mais exato. Né? Se você não viu, volta lá na aula, assiste a aula para você poder entender o exercício. E já que parou, curte, compartilha, se inscreva no canal, você me ajuda, tem bastante gente me ajudando, o canal está crescendo, o tio está ficando contente, consegue produzir mais vídeo para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, pegando os 20 volts e os 2 amperes dado, a gente consegue chegar na potência de 40 watts ou watts, seja como você quiser. Então já sei a potência fornecida pelo resistor e nós vamos considerar que toda essa potência é dissipada na forma de calor lá naquele resistor e transferido integralmente para a água. É uma idealização. Então vamos lá. Não esqueça que quando eu falo em 40 watts ou watts, nós estamos falando de 40 joules de energia a cada segundo. Então watts é isso, professor? É joules por segundo. Então se a gente for para lá, potência, né, de maneira geral, é energia no tempo, tá? Essa energia que nós vamos usar é o quê? É a quantidade de calor. Mas potência de maneira genérica é energia, não importa a forma de energia, transformada a cada unidade de tempo. Que a gente opta por trabalhar com joules para energia, segundos para tempo, para obtermos a potência em watts. Tá legal? Bom, então eu posso dizer que a quantidade de calor que foi transferida pela água é a potência vezes o tempo, correto? Né? Se isso aqui é potência, energia por tempo, a energia na forma de quantidade de calor é a potência vezes o tempo, tá? Então se potência vezes tempo é quantidade de calor, a gente sabe da equação fundamental da calorimetria, que ela é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Bora botar número? Então vamos lá. Coloquei as unidades aqui coloridas para vocês, para que a gente possa analisar. Então a potência era o 40, mas é o 40 joules por segundo. O tempo que vai ficar fornecendo calor é os 16, só que esses 16 está em minutos. Você poderia ter usado 8, né? Também, só que tem que pegar outra temperatura. Eu peguei o 16, é 16 minutos. Eu estou multiplicando por 60 justamente para ficar em segundos, né? Então fica 40 watts, que é joules por segundo, vezes 16 vezes 60, que é o segundo. Então joules por segundo vezes segundo é joule. Tudo isso aqui é joule. Tá? A massa de água eu não sei, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Mas 1 caloria vale 4 joules, então é 4 joules por grama grau Celsius. E eu vejo que a minha temperatura subiu de 20 para 40, porque eu usei os 16. De 20 para 40 são 20 graus Celsius. Galera, só fazer conta, né? Só fazer conta. O resto é conta. Qual é a massa de água? 480 gramas. Agora a gente vai para a segunda parte da questão. Na segunda parte da questão, bora lá? Segunda parte da questão agora, o cara pega lá na água e joga lá na água o objeto de material desconhecido, tá? Que eu quero descobrir o calor específico. Essa parte aqui nós já tínhamos feito, continua valendo, é a mesma corrente, é a mesma quantidade de água, logo se é a mesma corrente, a mesma tensão, é a mesma potência, tudo igualzinho. A diferença é que agora o calor fornecido vai ser distribuído para a água e para o material que estava lá dentro. Então a equação fica muito parecida, né? Potência vezes tempo é energia, é a nossa quantidade de calor, só que ela vai para a água, MC delta teta para a água, e ela vai para esse material desconhecido que eu pus M', C', delta teta, deveria ser delta teta aqui para os dois, né? Bora? Pôr no número. Potência vezes tempo, 40, que é os 40 joules por segundo, os watts, vezes 16 minutos de novo, multipliquei por 60 para virar segundos. A massa de água descobri no item anterior, 480 gramas. O calor específico,
1 caloria, mas cada caloria 4 joules está aqui. A variação de temperatura 16, tudo igualzinho no outro, tá? A massa do objeto colocado dentro da água é 600 gramas, tá? Tá no texto. O calor específico é o que a gente quer descobrir e a variação de temperatura 16 graus Celsius. Eu fiz uma análise aí das nossas unidades, né? Para ver se está tudo coerente. Aqui desse lado nós temos joules por segundo vezes segundo, né? Ó, corta segundo, ó lá. Né? Sobrou joules. Lado esquerdo é joule, do lado direito tem que ter joule. Vamos ver? Essa continha aqui, esse 480 é o grama, esse 16 é o grau Celsius e esse 4 é o joule por grama grau Celsius, calor específico da água. Corta o grama, grau Celsius, sobrou o joule que está de um lado e está aqui. Tá somando, não posso somar joule com outra coisa, esse cara tem que dar joule. Então esse Czinho que nós estamos calculando vai ter a mesma unidade aqui, joule por grama grau Celsius. Porque assim eu fico com joule de um lado, joule mais joule do outro. Tá tudo coerente em termos de unidade. Fazendo conta, vamos fazer conta. Eu fiz a conta, galera. Ó, é só multiplicar, é só passar esse termo do outro lado subtraindo. Pega os 600 que está multiplicando o 16 e passa dividindo, ok? É lógico, você poderia ter cortado 16 aqui, né, professor? Corta o 16, corta o 16, corta o 16. É claro, né? É simples, né? Faz a continha aí do seu jeito. Você vai chegar num calor específico de 0,8 joule por grama grau Celsius. Cuidado, hein? Que não é essa a nossa resposta. Por que não, professor? Porque ele quer resposta em calorias. Olha só, ele quer resposta em calorias. Mas como eu sei que 1 caloria é 4 joules, para voltar para caloria, né? Eu estava em caloria, multiplico por 4 para ir para joule. Eu estou em joule, eu divido por 4 para voltar para caloria. Então, quando eu dividir por 4, eu vou obter aí 0,2 calorias por grama grau Celsius. Beleza? Que está em qual alternativa? Olha só, hein, galera, tinha o 0,8 lá que você poderia cair na pegadinha, mas a resposta é o 0,2. O 0,8 é 0,8 joule por grama grau Celsius, mas ele quer em caloria por grama grau Celsius, a gente dividiu por 4, dá 0,2, alternativa B. Tá legal? Então essa foi a aula 5, a aula 6 eu volto a dar mais conteúdo, nós já falamos de calor sensível, vamos falar de calor latente, vamos fazer mais exercício. Essa aqui é a pastinha de termologia, beleza? Então a gente se vê aí na aula 6. Tinha gente me cobrando essa aula 5, tá aí. Depois a gente vai para a aula 6 de termologia. Abraço para vocês, curte, compartilha, se inscreva no canal, me ajuda, você me ajuda, eu ajudo vocês, nós ajudamos mais pessoas por aí. Valeu? Fui!